Olá, está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News, também da TV Sim. Obrigado pela audiência, pela companhia, sempre bom ter de você aqui junto com a gente. Hoje no programa Em Destaque a gente vai falar um pouco sobre uma startup capixaba que está ajudando a melhorar as relações entre os profissionais, a empresa e também com a família. Minha convidada é a cofundadora da Afetic. Essa startup é a Monique Martins. Monique, seja muito bem-vinda, que alegria te receber aqui, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, Fabiano, a oportunidade de estar aqui no seu programa para poder falar um pouco da Afetic, que tem um propósito tão necessário, nos dias em que a gente tem vivido. É verdade, a gente tem visto muito, falado muito sobre as relações no ambiente de trabalho, o desgaste nessas relações e como isso também pode ser melhorado, aperfeiçoado. A Afetic, ela nasceu com essa proposta? Exatamente. A Afetic, ela permite que a empresa faça parte da jornada, da história da vida das pessoas em fases sensíveis, onde elas estejam vivendo. A gente, enquanto colaborador, a gente se envolve com as causas da empresa, a gente ajuda a conquistar as metas, os objetivos, realizar os projetos, participa da história da empresa. Sim. E a empresa, quando é que ela faz parte dessa fase sensível em que a gente possa estar vivendo, faz parte da nossa história. Então, nasce a Afetic, com o propósito de trazer afeto e fortalecer o vínculo entre a empresa e o colaborador. Hoje, Fabiano, a gente está focado em cuidar de uma jornada de paternidade e maternidade desde a gestação, que é uma jornada sensível, onde a gente percebe que são potencializados alguns sentimentos como o estresse, a preocupação, o medo, a ansiedade. Então, com a Afetic, a empresa ela pode fazer parte da história e da vida desse colaborador nessa fase sensível em que ele esteja vivendo. Como que funciona esse fazer parte, Como que funcionam essas ações? Como que a empresa de fato ajuda nesse processo? Então, através de um programa digital, que é uma mistura do físico com o digital, a gente estimula vetores sensoriais. A empresa permite a empresa criar laços afetivos com esse colaborador. Sim. Através de um ciclo que a gente chama internamente de ciclo laranja Afetic, a gente começa com uma empatia que gera uma gratidão e cria uma reciprocidade que, consequentemente, em troca, o colaborador quer, através de um engajamento, cuidar da produtividade dele e, ao final, uma realização profissional e individual e pessoal do colaborador. Sim. Eu costumo dizer que a Afetic ela vai além de um produto físico e digital, porque ela cria esses laços que vão além do ambiente organizacional entre o colaborador e a empresa. Muito bacana e muito necessário, Exato. A gente tem visto crescer muito esses problemas que surgem a partir desse relacionamento ruim entre empresa e colaborador. Por exemplo, a gente sabe que depressão, por exemplo, é um problema que tem crescido muito também, Exatamente. Tem até um dado disso, Tem. A gente tem alguns dados hoje que trazem para nós. A OMS mesmo traz um dado que depressão e ansiedade já causaram $1 trilhão de dólares de custo para a economia mundial. De prejuízos, De prejuízo, exatamente. A gente tem aí outras pesquisas como a Capta, por exemplo, que trazem alguns dados que nos ajudam a entender o tamanho da dor no mercado. Como, por exemplo, 75% das pessoas que responderam essa pesquisa da Capta disseram que sofreram estresse no ambiente de trabalho. Outros 49% disseram que acreditam que se conversasse com seu líder imediato sobre um problema de saúde mental, ele não saberia o que fazer. Então, esses dados ajudam a gente a entender em números o tamanho dessa dor que a gente tem hoje presente no mercado. Mas, além disso, a gente também tem alguns dados que nos ajudam a entender o retorno para empresas que adotarem programas como o da Afetic em suas organizações. A própria OMS traz um dado que é para cada dólar investido em saúde e bem-estar emocional, são percebidos em retorno $4 em ganho com aumento de produtividade. Então, a gente também já mapeou aqui internamente alguns ganhos bem relevantes para as organizações, como, por exemplo, a redução de custo com contratação, demissão, com a retenção de talentos, além da empresa ser vista como uma marca realmente empregadora e promotora de qualidade de vida no ambiente de trabalho, que é tão importante, Ajuda o colaborador a enxergar essa empresa com outros olhos e a criar um relacionamento que antes não existia, era só
um negócio, mas começa a ser um pouco mais próximo que isso. Então, esses dados ajudam realmente a gente entender essa situação toda do mercado. Bacana demais, muito interessante, muito, como eu falei, necessário, né? A gente aperfeiçoar, melhorar essas relações. Monique, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa um pouco mais sobre a FETIC, né, essa startup capixaba que está ajudando aí a melhorar a relação entre as empresas e os profissionais. É bem rapidinho, o programa em destaque volta já já. Não sai daí. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque a cofundadora da FETIC, essa startup capixaba que está ajudando a melhorar o relacionamento das empresas com seus colaboradores, né? No bloco anterior, a Monique já trouxe para a gente aqui alguns dados muito interessantes que mostram como, de fato, essa relação pode ser aperfeiçoada e pode melhorar, inclusive, os resultados da empresa. Com certeza. Quando você tem um ambiente melhor, não é verdade, Monique? É verdade, com certeza. E o foco é esse também, né? É cuidar do colaborador e dos resultados da empresa. A gente tem observado hoje assim, um distanciamento muito grande, né, da empresa com o colaborador. Então, quando a FETIC surge, é justamente para poder aproximar o colaborador da empresa, criar essa relação, esse vínculo, né, mais próximo, o que torna, o que traz naturalmente esses resultados, né? Porque quando a gente se envolve nessa relação, a gente quer, obviamente, fazer o nosso melhor, né? Sim. Agora, a gente estava até conversando sobre isso aqui no intervalo, Monique. Tem muito também essa situação, por exemplo, você até citou isso no bloco anterior. Você tem um colaborador, a esposa dele ficou grávida, ou vice-versa, né? A colaboradora ficou grávida e às vezes tem aquela dificuldade de levar isso para a empresa, porque tem muitos casos de demissão, né? Por conta da gravidez, porque você acaba gerando um período em que a empresa não vai ter aquele colaborador tão próximo, não é verdade? E isso é uma forma também de você melhorar esse laço, criar fortalecer essa afetividade, né, entre os dois? Com certeza, porque quando você traz um programa como esse, onde você já está dizendo para o teu colaborador, não se preocupa com essa fase que você está vivendo, porque a gente está aqui com um programa da FETIC que vem justamente para poder cuidar e trazer as informações, as orientações, e para que você fique tranquilo, né? Porque às vezes a gente, eu mesmo observei ao longo da minha carreira, né, alguns colegas que tinham realmente uma preocupação com demissões enquanto estavam ali nesse período. Então, quando a gente tem um programa como esse, dá uma tranquilidade do outro lado, de a pessoa ficar tranquila de que vai passar essa fase, a empresa está ali cuidando e olhando com esse olhar de afeto, né, e de empatia, e em troca existe uma reciprocidade desse colaborador que está sendo assistido nesse momento. Então, a FETIC, ela nasce também com esse propósito, sabe, de cuidar com afeto e da produtividade desse colaborador. Olha, a gente trouxe alguns dados no bloco anterior, eu queria reforçar alguns números que me chamaram muita atenção. Por exemplo, dados aqui da OMS, da Organização Mundial da Saúde, diz que 53% das pessoas tiveram colegas que foram forçados a desistir do trabalho devido ao estresse. Olha isso, né? E 45% consideraram deixar o emprego devido ao estresse que ele gera, né? Isso, de fato, é algo muito sério. E que precisa ser cuidado. E precisa ser cuidado. O burnout está em alta, né? A gente tem ouvido cada vez mais falar a respeito. A Organização Mundial da Saúde já reconheceu como realmente uma doença que precisa ser assistida e cuidada. E é o resultado da soma de todo esse descuidado que ao longo do tempo as organizações não foram se preocupando. Sim. E agora a gente traz à tona, né, na pauta, uma necessidade de um olhar mais de perto. Eu falei no início, Fabiano, que hoje a gente está focado nessa jornada de paternidade e maternidade, mas a gente também está projetando outras jornadas, porque a gente entende que o colaborador ele vive várias jornadas sensíveis, né? A gente está trazendo essa de paternidade e maternidade, que foi o produto que a gente lançou no mercado recentemente, testou e validou recentemente, mas a gente já está olhando para outras jornadas, porque a gente sabe que não basta estar presente na vida do colaborador no momento específico, a gente precisa estar acompanhando ele ao longo, né, dessas vivências que ele vai tendo. Claro. Então, a gente também tem se preocupado com outras
para cobrir um universo cada vez maior e conseguir manter realmente esse relacionamento da empresa, do colaborador, cada vez mais próximo, para que o colaborador se sinta cada vez mais cuidado e com um olhar de perto da organização. Isso é extremamente importante. Monique, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero também deixar um serviço, né? Está assistindo a gente, acho interessante, como faz para entrar em contato com vocês ou mesmo aderir, né, a esse programa da AFETIC? Bom, podem nos procurar nos nossos canais, né? Temos as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook é afetic.baby, o LinkedIn company/invertida afetic e o nosso site também, www.afetic.com.br. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito a Monique Martins, cofundadora da AFETIC, trazendo para a gente a proposta dessa startup que está ajudando, né, a melhorar o relacionamento entre as corporações, entre as empresas e também os seus colaboradores. Monique, foi um prazer, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Bom, a você de casa, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para você rever essa entrevista, perder um trechinho, é muito simples, acesse aí simnoticias.com.br. Siga a gente também lá nas redes sociais, lá no Instagram, @RecordNewsES e também @Fabiano Rossi, tudo junto, viu? E a gente se vê qualquer hora dessa na Record News e também na TV Sim. Um grande abraço e até lá.